Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos nosso estudo. De graça a Deus para que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor através desse estudo, um estudo bastante importante para a nossa caminhada. Amém? Ó Pai, aqui estamos, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da igreja, com o desejo, Pai, de sermos edificados pela Tua palavra, por esse estudo, através desse estudo. Pai, pedimos que Teu Espírito Santo nos conceda corações humildes neste momento, Senhor, como uma boa terra preparada para receber a boa semente, que é a Tua palavra. Pai, que não haja em nós nenhum coração orgulhoso, Senhor, que não haja em nosso meio, Pai, nenhum coração endurecido, Pai, mas que possamos estar com os nossos corações dilatados para receber a porção preciosa da Tua palavra nesta manhã. Guarda-nos neste local, Senhor. Guarda os nossos corações. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que nos atrapalha de termos uma comunhão limpa e santa com o Senhor. Guarde os irmãos a caminho, Pai. E, acima de tudo, glorifica o Teu santo nome, Pai. Essa é a nossa humilde oração, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor, mais uma vez, nos instrua, nos edifique, nos fortaleça, Senhor, nos confronte, mas também nos traga edificação e cura, Pai. Isso tudo para a glória do Teu nome que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos diante de um assunto bastante importante que, eu confesso para os irmãos, esse assunto tem me tirado o sono e gostaria que tirasse o sono dos irmãos também. É um assunto que o irmão Jonas Madureira se aprofundou e escreveu o livro Discipulado, um livro muito bom, recomendo aos irmãos, e é um livro que tem me ajudado bastante. Eu peço aos irmãos que acompanhem atentamente esse estudo, porque é um estudo que pode mudar a nossa maneira de caminhar. Nós vamos ver que existe implicações, né? Só pelo fato dessa palavra discipulado ter alguns significados, não diria diferente, mas sinônimos, nós já deveríamos ter esse cuidado de estudar a respeito do discipulado. Por exemplo, quando eu digo para os irmãos discipulado, sem especificar o contexto, o que os irmãos vão entender? O discipulado pode ser uma pessoa seguir a Jesus Cristo. O discipulado pode ser ensinar pessoas a seguir a Jesus Cristo. O discipulado pode ser individual, pode ser coletivo. Então ele tem diversos significados. E nós vamos atentar em dois especificamente. Primeiro deles, nós vamos atentar para a questão do discipulado no sentido de seguir a Jesus. E é nesse ponto que eu gostaria que os irmãos atentassem bastante. Por quê? Nós ensinarmos outras pessoas a seguirem a Jesus Cristo, necessariamente precisa que eu siga Jesus Cristo. É necessário que eu conheça o caminho para eu indicar para o meu irmão qual é o caminho. Caso contrário, se eu não sei qual é o caminho, como é que eu vou ensinar alguém? Como é que eu vou mostrar para alguém esse caminho, né? E o mais importante de tudo é sempre apontar para Cristo. Nós não estamos aqui para fazer discípulos de nós mesmos ou para nós mesmos, mas sim discípulos de Jesus Cristo. Muito bem, então vamos abrir o primeiro texto aí, irmãos, Lucas capítulo 14, versos 25, 27 e 33, né? Nós vamos ver aí, esse texto é o nosso texto referência, né? Nós vamos ver primeiramente seguir a Jesus e suas implicações, né? Então a gente vai ver que seguir a Jesus tem algumas implicações. Nós não vamos cobrir todo esse texto, depois os irmãos podem ver com calma em casa, a respeito do custo, o cálculo do custo do discipulado. Mas a gente vai ver primeiramente esses pontos que eu estou dizendo para os irmãos, né? Versículo 25, 26, 27 e 33. Então diz assim, 25, 26 e 27. Grandes multidões o acompanhavam
E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, vamos atentar no versículo 25 primeiramente. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. Grandes multidões. Essa palavra me chamou a atenção. Como que é fácil nós seguirmos a Jesus Cristo no meio da multidão. Por que eu digo isso, irmãos? No meio da multidão, eu não preciso me expor. A multidão não tem uma característica, a multidão não tem nome, a multidão não tem um RG, a multidão não se identifica, a multidão, no meio da multidão eu fico escondidinho, no meio da multidão todo mundo leva as primeiras pancadas lá e eu fico lá escondidinho pelo meio, eu sempre arrumo um jeito de me esconder no meio da multidão. E eu, por diversas vezes, olhando esses dias, irmãos, eu me vi na multidão. E eu vi que em muitas situações que o Senhor preparou, que eu podia ter falado do Evangelho, e eu me escondi. Então o fato de eu vir à igreja no domingo, eu venho no domingo de manhã, eu venho no domingo à noite, de vez em quando eu vou num evento, eu participo disso, daquilo, aí eu já posso dizer que eu sou um seguidor, um discípulo de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver, irmãos, que existem alguns pontos que nos desqualificam de sermos discípulos de Jesus. Acompanhe comigo o final apenas do versículo 26, só o finalzinho. Não pode ser meu discípulo. O que diz o final do versículo 27? Não pode ser meu discípulo. E o finalzinho aí do 33? Não pode ser meu discípulo. Irmãos, esses 3 pontos falaram muito forte esses dias e tem me tirado o sono. E para nós sermos desqualificados, existem X, Y e Z. Se eu não cumprir X, Y e Z, eu não estou qualificado, ou seja, eu estou desqualificado para ser discípulo de Jesus Cristo. E nesses 3 pontos, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso. Envolve 3 tipos de sentimento. O primeiro é um amor, desapego, vai falar do amor e do desapego. Depois, ele vai falar do sacrifício, vai falar do amor, do sacrifício e depois do desapego material, de deixar as coisas. E são 3 pontos, irmãos, que falam muito forte ao nosso coração. Quando fala, por exemplo, da nossa família, e aqui ele está dizendo, aquele que não deixa pai, mãe, filho, irmãos, irmãs e filhos e filhas, e a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus não está pregando ódio, dizendo que, olha, você tem que odiar seu pai, você tem que odiar o seu irmão. Não é nada disso. O que Jesus está dizendo é que ele precisa ocupar a primazia no nosso coração. Por que Jesus precisa ocupar a primazia no nosso coração? Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos e a mim mesmo não pode redimir a minha vida, não pode ser o meu Salvador. Somente Jesus Cristo pode ser o meu Redentor, pode redimir-me do pecado. Somente Jesus Cristo, e por isso Ele precisa ocupar a primazia na minha vida, no meu coração. E assim precisa ser. Se Jesus Cristo não ocupa a primazia no meu lugar, é sinal de que Ele não é o mais importante para a minha vida. Eu preciso ter consciência disso. Irmãos, imagine, por exemplo, num país onde as pessoas professam a fé muçulmana ou alguma outra fé contrária à fé cristã, e aí você prega o Evangelho para uma pessoa pertencente a esse grupo, a essa etnia, a essa nação, e alguém lá do meio, ele ouve o Evangelho, ele entende o Evangelho, e ele fala, eu quero seguir esse Jesus Cristo.
Mas aí quando ele olha para trás, ele pensa: puxa, mas se eu for lá e contar isso lá em casa, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha esposa, os meus filhos, eles não vão me querer. Então é melhor eu deixar isso para lá. É nesse sentido, é nesse contexto que Jesus Cristo diz para nós. E nesse contexto eu digo para os irmãos: existem pessoas que estão sendo resgatadas verdadeiramente, salvas nesses países, ainda com o custo da própria vida, ainda com todos esses riscos de perdas, de custo, mas eles querem seguir a Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria que vocês anotassem o capítulo 4 de Atos. Nós não vamos abrir esse texto, mas eu gostaria que vocês anotassem o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, para vocês entenderem o custo de seguir a Jesus Cristo, o quanto isso vai nos levar a um confronto. Não é confortável, irmãos, não é confortável seguir a Jesus Cristo. Existe um custo, e esse custo não é baratinho, como muitas vezes nós temos caminhado no meio da multidão. Quando nós começamos a nos expor, começa a existir esse custo. E lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver João e Pedro, eles estavam após o milagre que Jesus fez da cura daquele homem coxo. Eles foram lá e começaram a pregar e falar dos milagres, começaram a trazer a boa nova de salvação, e trazendo que Jesus era suficiente para trazer esperança de vida eterna. E as pessoas estavam crendo. E aí então chega as pessoas lá da sinagoga, os importantes, as autoridades, pega João e Pedro, coloca eles diante da sinagoga e começam a confrontar eles. Naquele momento, era o momento de Pedro recuar e Pedro dizer: ah, mas olha, é assim, não é exatamente assim, é mais ou menos assim. Não, Pedro não fez isso. Mas se nós olharmos no versículo 8, ali vai dizer: Pedro, cheio do Espírito Santo. E aí então ele começa a relatar exatamente do mesmo ponto, sem maquiar nada do que ele havia dito lá para aquelas pessoas. E ainda mais ele disse: a Jesus Cristo a quem vós matastes na cruz. Então Pedro não amenizou, Pedro não foi daquele que, eu vou dar um jeitinho de maquiar. E assim deve ser a nossa vida. Nós não precisamos maquiar, irmãos, nós não precisamos inventar nada para que nós possamos falar de Cristo. Basta nós falarmos quem é Jesus Cristo para as pessoas. Mas para isso, é o que eu disse, precisa necessariamente que eu conheça a Jesus Cristo. Outro ponto, versículo 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim. Tomar a sua cruz. Aqui está falando, não é uma dorzinha de cabeça. Tomar minha cruz é eu ficar indisposto. Não, irmãos, é tomar a cruz, literalmente, de verdade. E o interessante é que aqui até então, Jesus ainda não tinha carregado a cruz, Jesus ainda não tinha sido crucificado. Então talvez eles tivessem um pouco de dúvida de entender o que é tomar essa cruz. Mas hoje nós sabemos o que é tomar a sua cruz. Jesus tomou a sua cruz, e Ele tomou a sua cruz não porque Ele errou, porque Ele pecou, mas por nós, pelos nossos pecados. E nesse tomar a sua cruz, irmãos, no sentido de discipulado, eu gostaria que os irmãos atentassem bastante para isso. Envolve eu olhar com amor profundo para o meu irmão e desejar que Cristo seja formado no meu irmão, como diz Gálatas 4,19. Paulo sentia as dores de parto, ele sentia aquelas dores que ele queria ver Cristo nos irmãos. E é isso que está precisando para nós. Tomarmos a nossa cruz envolve necessariamente isso. Irmãos, quantos de nós aqui temos um relacionamento com aqueles irmãos aqueles mais distantes? Ter um relacionamento com aqueles irmãos que vão concordar comigo em quase que 90% das minhas ideias, não é difícil. Eu quero esses irmãos na minha casa, eu quero que eles venham me visitar, eu quero ter relacionamento, eu quero estar com eles. Agora aqueles irmãos que são difíceis, aquele irmão que quando chegar em casa, o filhinho dele vai quebrar a minha louça lá, e eu estou mais preocupado com a louça do que com a comunhão com o meu irmão. É nesse sentido que nós precisamos quebrar esses paradigmas, irmãos. Eu digo para os irmãos, tem doído, mas tem sido bom, tem sido gratificante, tem machucado, porque meu coração ainda está nas coisas e eu quero tirar das coisas. Eu convido os irmãos a fazer o mesmo. Muitas vezes, irmãos, eu estou olhando para que condição é que eu vou receber. O que vai acontecer se vier alguém diferente que vai ver as coisas erradas que eu faço, e é bom isso.
As pessoas vão ver que eu peco, que eu erro, que eu falo grosso com a minha esposa, que às vezes eu erro com meus filhos. Mas é assim que nós vamos nos ajudar, é assim que nós vamos nos conhecer de verdade. Será que nós conhecemos todos aqueles que caminham conosco, irmãos, que lutam com as mesmas dificuldades? E no nosso meio nós temos irmãos que estão sofrendo demais, aqueles que já até ficaram pelo caminho. Não é bom isso? Discipulado, irmãos, envolve amor, envolve eu pegar se eu pegar os meus olhos hoje e emprestar para o irmão Rafael, será que ele vai olhar e ver Cristo? Ou ele vai ver uma porção de coisas e vai desanimar também? É nesse sentido que Cristo precisa de fato ser o ar que eu respiro, precisa ser tudo aquilo que eu tenho de precioso. Enquanto Cristo não for isso na minha vida, eu não vou ter essa coragem, essa disposição de falar com tanta convicção para os meus irmãos. E por que muitas pessoas ainda olham para mim e não desejam esse Cristo? Porque muitas vezes não estão vendo esse Cristo em mim, essa realidade. E muitas vezes, irmãos, nós até falamos, mas nós não testificamos com as nossas atitudes. E é nesse sentido que nós precisamos falar e testificar. Então, esse sacrifício envolve isso: eu olhar para o meu irmão e entender que o meu irmão é mais importante do que as coisas que eu tenho. Vidas são mais importantes que coisas. Eu não posso amar as coisas e usar as vidas. Eu preciso amar as vidas e usar as coisas. Precisamos aprender, irmãos. Como nós precisamos aprender. E está para nós, nesta manhã, nós estamos com um estudo muito importante para que nós possamos mudar o nosso contexto. E nós vamos ver que discipulado não é um curso que eu faço para eu ter um conhecimento e saber de teorias. Não. Discipulado é o estilo de vida do cristão. O cristão necessariamente precisa aplicar-se ao discipulado. É no sentido de ensinar outras pessoas a seguir a Jesus Cristo. Muito bem, versículo 33, fala de um outro sentimento que eu disse aí, que é o desapego. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem. Aqui fecha, não deixa mais margem, porque o meu coração é tão enganoso que ele ainda ficava tentando procurar alguma coisa que eu pudesse fazer e que eu pudesse me esconder na multidão e que eu ainda pudesse continuar seguindo e agradando a Jesus Cristo. Mas aí quando chega no versículo 33 ele fala que deixa tudo, irmãos, tudo. Cristo precisa ocupar a primazia no nosso coração, caso contrário nós estamos falidos, nós estamos desqualificados. E sermos desqualificados para sermos um discípulo de Jesus é realmente uma coisa muito triste, Então, nesse sentido, nós temos esses 3 pontos, apenas começando o nosso estudo, Esse primeiro texto de referência, Lucas 14, 25 a 27 e o 33. Nesse sentido, eu gostaria de deixar para os irmãos o restante do capítulo, do versículo 28 até o 32, para que os irmãos possam entender acerca de cálculo, Nós gostamos de fazer cálculo, então é importante a gente fazer cálculos e mostrar para aquelas pessoas que estão chegando, a quem eu estou falando de Cristo, os cálculos, fazemos explicar para os irmãos, como Pedro fez sem maquiar nada, o custo que se tem para seguir a Jesus Cristo. Nós não querer criar mecanismo para achar que com uma ideia, ou se eu der uma amenizada, eu vou conseguir fazer com que outras pessoas de fora se atentem e elas queiram a seguir Jesus Cristo. Não precisa nada disso, não precisa de armadilha. Nós precisamos de falar a verdade, precisamos de pregar o Evangelho, falar da cruz, falar daquele que nos redimiu, daquele que nos salvou e que é Ele que pode realmente salvar outras vidas, outras pessoas. Muito bem, irmãos. O discipulado cristão é um relacionamento entre mestre e aluno baseado nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Mateus 10, 25, a parte A do versículo ali diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Muito bem, nesse sentido, a gente vê que é muito simples, mas exige obediência. Como que essa palavra confronta a gente? Como que essa palavra ela vem de encontro, parece que eu estou indo para lá e ela vem de lá para cá.
obediência. Nesse sentido é que esse texto está mostrando para a gente: ser como seu mestre. Eu não preciso querer criar alguma coisa nova, eu não preciso querer inventar alguma coisa nova, não, é ser imitador. Como a gente vai ver ali, Paulo fala no capítulo 11 de 1 Coríntios, no primeiro versículo, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É nesse sentido que nós precisamos ser imitadores realmente, não precisamos ser mais, nem menos, nem diferente, nem inventar outra coisa, não. O discípulo cristão, o discipulado cristão é um relacionamento entre mestre e aluno, baseado nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. É o Evangelho, irmãos, é pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho. Nisso vai se formando, nisso vai se construindo o caráter de Cristo em cada pessoa. Primeiramente em nós, precisamos disso, precisamos de formar o caráter de Cristo em nós, e então poder ensinar outras pessoas, outras vidas, né? Mas o que significa tornar-se um discípulo? O que é tornar-se um discípulo? Bom, agora eu entendi, César, né? Vai ter implicações para eu ser um discípulo, né? Eu vou ter que abrir mão disso, daquilo outro, e abrir mão de tudo. Mas eu quero. Muito bem, você quer? Então, o que significa tornar-se um discípulo? Todo cristão, por definição, é um discípulo, né? Todo cristão é, por definição, um discípulo. E nesse sentido de discípulo, nós vamos ver na grande comissão, quando Jesus diz ali: ide pregar, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas estas coisas que você tem ensinado. Então ele fala: ide fazer discípulo, depois ele fala: ensinando a guardar todas essas coisas que você tem ensinado. Ele está dizendo dessa questão de você torna-se um discípulo, ensina outro a tornar-se discípulo, que vai ensinar outro, e é assim é que se segue a vida daqueles que Deus já escolheu e que vão sendo colocados dentro do corpo de Cristo. Discipulado não é uma técnica, irmãos, não é uma maneira, um estilo. Eu vou inventar uma técnica, né, que atrai bastante pessoas. Vamos colocar umas luzes coloridas aqui, colocar um palco, né, colocar uma banda aqui e tal, e colocar umas caixas de som bem potentes para tampar tudo aquilo e tal. Aí a gente faz um negócio que nem tira até nome de igreja, não deixa nada de igreja, faz até um túnelzinho, né, parecendo uma boate. Aí enche, quando tiver todo mundo aqui dentro, tchan, Jesus Cristo é que está aqui. Não é nada disso, irmãos. O que nós precisamos é ser realista. Nós precisamos pregar o Evangelho, falar de Cristo, falar da cruz, falar de tudo aquilo que Jesus já fez na nossa vida. Todos nós aqui tivemos experiências, todos nós aqui tivemos momentos difíceis, momentos não tão difíceis, mas em todos eles Jesus esteve presente conosco, nos fortalecendo. Então, o discípulo é o aluno que aprende a andar como o mestre. Nós vamos ver agora João 13:15, um exemplo que, olha, é daqueles exemplos que a gente vê assim, que Jesus, ele mostra para nós que é tudo o contrário daquilo que a gente acha, que o mundo acha, né? Eu acho que para ser o melhor eu tenho que ter isso, ter aquilo outro e tal, mas nada disso serve de exemplo. Jesus desmonta todo esse contexto aí, né? Dá a impressão que para ser o melhor aqui eu tenho que ser aquele que desponta, aquele que destaca, aquele que vai, aquele que brilha, né? Mas Jesus está mostrando aqui a maior lição de humildade que a gente pode ver, que é aquela situação do lava-pés, né? Chegamos no versículo 15, ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, esse é o sentido, lavar os pés uns dos outros. E eu entender que meu irmão tem uma dificuldade, eu ir lá e colocar o meu coração naquela dificuldade e aprender com a dificuldade dos irmãos. Discipulado, irmãos, como eu disse, é nessa caminhada, é caminhando que eu vou conhecendo a cada dia mais o meu irmão. O meu irmão lá na casa dele, eu lá na minha casa, eu não vou conhecer de fato, de verdade. Aí eu venho aqui na reunião, eu sento, ouço a pregação, né? Sou edificado, sou fortalecido pela pregação. Aí eu volto para minha casa, aí eu fico lá quietinho. Mas e o irmão? Bom, o irmão lá, ele também está quietinho, lá ele se vira lá, né? Ele pega o estudo e faz tudo lá. Mas será que se eu for lá, eu dar o passo, não esperar que o meu irmão venha, eu vou lá,
Mas antes eu tenho que ver as condições, o clima, aí eu faço uma porção de avaliação que na verdade são tudo coisas do meu coração. Eu não posso seguir a Jesus Cristo segundo o meu coração, segundo o que eu acho, segundo o que eu entendo de seguir o Evangelho. Não, nós acabamos de ver as implicações. Eu tenho que seguir a Jesus Cristo segundo o que a palavra de Deus, o que a Bíblia me ensina, o que Jesus acaba de nos mostrar, que eu preciso realmente abrir mão de algumas coisas para poder me tornar discípulo de Jesus. Então, nesse sentido, nesse contexto, irmãos, eu preciso dar o passo, eu preciso realmente seguir esse exemplo de Jesus, ir lá e lavar os pés do meu irmão. E nesse sentido de lavar os pés, realmente estudar a palavra de Deus, ter um momento de comunhão, ter um momento de conversar de coisas divertidas, de trazer lembranças de quando a gente foi numa conferência, de quando eu não fui na conferência, eu queria ir, e os irmãos foram, e aquilo me machucou, mas foi bom, depois eu pude ir outra vez. Aquilo pode ser, você fala, puxa, mas a gente falou dessas coisas aí, não sei nem se tinha necessidade. Tinha, porque às vezes o irmão está com um sentimento desse no coração, e aí ele fala, puxa vida, ele queria ir, né, e foi bom, e ele foi, agora está falando que realmente é bom, então acho que eu vou querer ir também, e é edificante, é muito bom, a gente cresce com tudo isso. E nesse sentido, irmãos, surgem as coisas principais que eu tenho visto, eu tenho visto quanto que essas coisas têm me ajudado a ver o crescimento, até mesmo na minha família, nas dificuldades apresentadas nessas comunhões. Quando você para e senta com uma pessoa, com um irmão, e o irmão fala das lutas que ele passou, e que Deus deu graça dele superar, e você fala, eu estou no meio dessa luta, e parece que essa luta não vai ter fim nunca, mas o irmão passou, e ele está dizendo que Deus deu graça e ele superou, e hoje ele já nem lembra mais dessa situação. Será que é possível? Bom, o irmão está passando, agora não é alguém que contou, alguém que passou, alguém que sentiu na pele, e é nesse sentido que eu digo, é muito importante a comunhão, e nós precisamos abrir as nossas casas para receber os irmãos, e dar o passo de fé também em busca dos irmãos, e não somente, como eu disse, não somente aqueles que eu sei que, aquele eu gosto, né? Aquele eu sei que ele é tranquilinho, ele fala pouco, ele não fica me confrontando, não, é procurar aqueles mais difíceis mesmo, é porque é aí que nós somos tratados, porque aquilo trata com o nosso coração. Aquilo mexe conosco, porque vai mexer naqueles pontos que eu não quero, aquele lá eu quero guardar. São aqueles pontos que são intocáveis, né? Aquele ponto que, não, esse ponto aí me dói demais. Mas não, é aí que nós precisamos, né? E o objetivo disso, irmãos, a gente está crescendo, a gente está conhecendo a cada dia mais de Cristo. Qual que é a finalidade disso? A finalidade é passar para outros, treinar outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 2. 2 Timóteo 2:2, ele diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Irmãos, é dessa forma que o discipulado ele avança. É dessa maneira que o discipulado não é encher igreja. Às vezes isso também pode vir na nossa mente. O que é discipulado? É eu discipular um monte de gente, que aí um monte de gente vai vir e vai encher a igreja. Não é isso. Discipulado, irmãos, é um estilo de vida do cristão, como eu disse. É você caminhar exatamente obedecendo, fazendo aquilo que Cristo nos mandou ali na grande comissão. Você ir falar de Cristo, e aqueles que Deus já tem eleito antes da fundação do mundo, e que está no coração de Deus trazer aqui para a igreja cristã em Campo Grande, eles estarão aqui conosco. Agora, muitas vezes nós vamos falar do Evangelho para pessoas, e elas vão se converter e batizar, e vão seguir outra igreja, mas isso também é muito importante. Nós não estamos aqui competindo para ver qual igreja tem mais, não é isso. Nós queremos é que mais vidas se acheguem a Cristo. Nós precisamos sentir a dor de saber que pessoas que eu amo tanto estão indo para o inferno sem conhecer a Cristo. Nós vimos recentemente numa mensagem, e isso tem também falado muito forte, a igreja, tenho visto, e já está alcançando muitas pessoas, eu tenho visto na internet,
Muitas vezes nós dependemos só do líder. Ah, mas é o líder que tem que chegar e falar de Cristo aqui em casa. Não é. É eu que preciso falar de Cristo para minha esposa, é eu que preciso falar de Cristo para meus filhos. Eu que preciso falar de Cristo para as pessoas que eu tenho contato, que eu amo e que eu gostaria de ver salvas e que ainda não são salvas. Está para mim, está para cada um de nós. Não precisa esperar, irmãos. Imagine aquele exemplo, né, que foi dado aí. A minha esposa estava numa situação terminal, ia ficar esperando que o presbítero venha. O presbítero viajou, não pôde vir. Aí o dia que o presbítero chegou, ele foi lá, puxa, agora é tarde, já morreu, né? Mas meu amado, você estava aqui, fala de Cristo, fala do amor de Deus, não perca tempo, vamos remir, salvar o tempo, como diz, né? Então, nesse sentido, irmãos, tornar-se um discípulo envolve tudo isso. É você aprender, você seguir o exemplo de Jesus, ser verdadeiramente o lava-pés e depois ensinar a outros, passar para outros. Não precisa inventar, já está tudo pronto, não precisamos reinventar a roda, né? Já está tudo pronto. É nós realmente levarmos a outros, né? Um discípulo é alguém que se submete voluntariamente ao senhorio de Cristo. Primeiramente, envolve obediência. Eu preciso ser voluntarioso, eu preciso ter realmente disposição de servir ao Senhor Jesus Cristo. E aí então, com essa disposição, eu vou desejando tornar-me imitador. E esse é o crescimento, desejando tornar-se seu imitador, ensinando outros a fazer o mesmo. Abram comigo Coríntios, capítulo 11, versos 1, é o texto que eu disse aí de Paulo, né? E Paulo nos mostra, irmãos, esse grande amor que ele tinha realmente por vidas, por outras pessoas que estavam caminhando para o inferno, né? E ele sentia as dores dessas pessoas, ele queria ver essas pessoas realmente sendo salvas, alcançando a salvação. Se nós olharmos o versículo 33 do capítulo 10, o final aí, também ajuda no contexto. Ele diz assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, olha só, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse era o contexto aqui de Paulo. Aí ele fala no primeiro versículo do capítulo 11: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, nesse sentido, irmãos, a gente viu a história de Pedro, né? Pedro, ele era aquele que era afoito, né? Jesus falou para Pedro que ele iria negá-lo, mas Pedro falou no meio não, Senhor, eu não, né? Eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Ali, na verdade, Pedro não estava conhecendo a si mesmo. Pedro estava conhecendo talvez uma porção de coisa, mas a si mesmo ele não estava conhecendo. Era Jesus que estava dizendo, mas ele estava falando para Jesus: olha, Senhor, o Senhor acertou numa porção de coisa, mas comigo o Senhor errou, porque eu não tenho esse negócio não, eu vou mesmo, né? E Jesus olha para Pedro com um amor tão grande. Nesse sentido, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos? Nós podemos ter falhas, nós podemos ser como Pedro errou ali, falando com Jesus, e Jesus não desprezou Pedro: não, a partir de agora você não serve mais, põe ele para fora, tira ele da igreja, porque esse aí não serve mais, ele já mentiu, e ele ainda me afrontou, falou que eu estou errado. Então, Jesus não fez isso. Pedro continuou sendo Pedro, aquele Pedro que nós ouvimos até hoje, as cartas amorosas de Pedro. É o mesmo Pedro que negou Jesus, nós conhecemos o final da história, mas ele não foi descartado. Nesse sentido, o que eu digo para os irmãos? Nós erramos até aqui, é verdade, deixamos de falar do Evangelho, deixamos de realmente levar adiante o discipulado, mas Jesus continua nos amando e nos dando uma oportunidade de mudar daqui para frente, de nós realmente andarmos diferente, de nós sermos obedientes nesse sentido, e as pessoas verem Cristo em nós, e nós sermos imitadores de Paulo, como Paulo foi de Cristo, e assim outras pessoas serem imitadores de outros irmãos, que todos vão apontar para Cristo. Ser imitador naquilo que Paulo imita Cristo. E nesse sentido, muitas vezes nós vimos que as esposas, elas são submissas ao marido, é verdade, mas até onde o marido obedece a Cristo. A partir do momento que o marido não quer mais obedecer a Cristo, a esposa não tem obrigação e nem deve seguir aqueles caminhos pecaminosos, tá? Então, nesse sentido, nós precisamos aprender com Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, assim como eu imito a Cristo. Muito bem, irmãos, a essência do discipulado não é tornar-se o melhor, não. O irmão César está aqui hoje, amanhã vai estar outro, depois vai vir outro,
e vem uma outra turminha, e Deus vai levantando e vai colocando aqui, e passou o tempo do César, e vem o outro e Deus coloca. Nesse sentido, não tem uma coisa de, a essência eu quero, por exemplo, para ser o meu mentor, para me mentorear, para ser o meu discipulador, eu quero que seja o pastor fulano, porque, rapaz, você já viu ele pregando? O dia que você vê, você vai querer que ele seja o seu discipulador, porque ele conhece, ele tal, mas peraí, quem é que sustenta ele? Você já parou para pensar? Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo, tudo precisa culminar, Ele precisa ter de fato a primazia, toda a honra, toda a glória é dada somente a Ele. Então a essência do discipulado é parecer-se com Jesus, aleluia. Lucas 6,40, está ali o texto, se os irmãos quiserem abrir. O discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Amém, muito bom, isso. Isso. Amém. A gente vai ver depois, nesse contexto aí, o conteúdo que nós precisamos passar para as pessoas, e aí vai envolver esse ponto aí. Muito bom, Rodrigo, porque a gente conversando esse dia, nós estávamos lembrando, né? O Rodrigo e Cássio, a gente estava numa hora gostosa lá, e aí a gente estava lembrando desses pontos, que tem assim uma coisa de fazer discípulo de si, que até os trejeitos, né? Até a maneira de falar, algumas coisas assim. Então nós não estamos aqui para fazer discípulo de nós estamos para fazer discípulos para Cristo, levar as pessoas a Cristo. E nesse sentido, uma coisa importante também, é não fazer com que o irmão, ele queira toda vez que ele tem uma dificuldade, não, mas o pastor tem que vir aqui, não, o irmão tem que vir aqui, o presbítero tem que vir aqui. Não, irmãos, todos nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a capacidade de discernir, é nós buscarmos graça, pedir graça para Deus, para que as coisas não se tornem tão complicadas a ponto de ter que realmente uma intervenção cirúrgica, ter que chamar um presbítero e tratar do assunto. E às vezes nós fazemos, parece que é tão simples, falar, não, quando começar eu já vou tratar logo aqui, aí já resolve. Mas às vezes nós escorregamos no óbvio. Muitas vezes nós vamos escondendo daqui, esconde dali, esconde lá e tal. Aí as pessoas já nem me conhecem mais. Eu estou andando no meio deles, mas ninguém me conhece. Eu estou no meio da multidão, né? Vou indo. Porque no meio da multidão é fácil me esconder. Aí de repente arrebenta uma bomba lá, bum! Não brinca, rapaz, sério? Pois é. Aí está no meio da multidão, mas não se expõe, não levanta a sua bandeira. Olha, eu sou de Cristo. E é assim que nós precisamos andar. É assim que nós precisamos caminhar. Então, nesse sentido aí, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. E nós precisamos a cada dia mais nos parecer mais e mais com Cristo, né? Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito bem, mais um ponto que diz, nós não precisamos ser nem melhor, não, é sermos a cada dia moldados a sermos iguais a Cristo. É nós querer desejar realmente e obedecer. Tiago fala muito disso, nós não sermos apenas ouvintes. Irmãos, nós precisamos pegar uma mensagem como essa aí, e do jeito que ela está chegando aqui no coração, pedir graça para Deus, para que ela desça até o coração. Está chegando até a mente, né, para que ela desça até o coração. Então que o Senhor realmente, essa é a minha oração, que essa mensagem possa realmente, que ela não esfrie com o tempo. Essa tem sido o meu pedido ao Senhor, que ela não esfrie com o tempo, mas que ela possa realmente me ajudar a continuar com esse desejo de realmente continuar servindo ao Senhor, levando a mensagem para outras pessoas. Nós vimos recentemente outra mensagem que os campos já estão embranquecendo, já está, muitas pessoas, irmãos, nós somos as únicas pessoas que temos a boa nova de salvação. Ninguém pode dar. Se for pedir para o governo, ele não pode dar. Se for pedir para qualquer outra assembleia, ninguém pode dar. Mas o povo de Deus tem a boa nova de salvação, e só nós temos, né? Um desafio para os nossos dias. Pós-modernidade, um desafio ao ensino bíblico.
ensino bíblico ele não é popular, ele não é atrativo, ele não é legal, ele não é bacana, não é chique, não é top. Pelo contrário, ele às vezes até afasta. Mas nisso tudo está a soberania de Deus, e tira das nossas costas aquela responsabilidade que eu tenho que converter alguém. Ah não, mas é minha mãe, né? eu tenho que converter minha mãe. Não, Deus é que realmente faz isso. A nossa missão é levar o Evangelho, pregar o Evangelho, né? Então nós vivemos num tempo marcado pelo imediatismo. Não, que dia que vai entregar o negócio da internet? Nós pedimos lá, rapaz, mas ainda daqui 5 dias, meu Deus, não tem como mandar hoje, tem um avião aí. Imediatismo, assim é o nosso coração. Ah, estou vivendo um problema, não, quero que acabe logo hoje, não é possível, tem que acabar esse problema hoje. O hedonismo, tudo pelo prazer. Todas as coisas prazerosas é que eu quero experimentar. A dor, não, nem fala para mim disso aí, porque isso aí eu não quero, eu só quero as coisas prazerosas. Isso é a visão do hedonismo, né? Relativismo, não, nada mais agora é concreto, né? Agora tudo é relativo. A família, não, agora a família é o seguinte, né? Antigamente era daquele jeito, mas agora não, família pode ser assim, assado e tal. Tudo é relativo, é conforme eu imagino, conforme eu desejo, conforme os meus gostos, né? E não conforme Cristo e a sua palavra nos ensina, né? É preciso investir no ensino bíblico. Irmãos, ensinar a Bíblia dentro dos nossos lares, ensinar a Bíblia para as pessoas que amamos, se nós de fato queremos ver neles crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, ele advém de estudo e prática da palavra de Deus. Se nós queremos crescer espiritualmente, alguém que vai falar como Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, é eu estudar e obedecer a palavra de Deus. Nós vimos ontem no estudo dos jovens, né, sobre o livro de 1 Samuel, no capítulo 17, quando Golias chegou e desafiou todo o povo de Israel, todo o exército de Israel, e desafiou todos eles. Nenhum teve a coragem de enfrentar Golias, todos tremeram de medo, mas teve alguém que estava cheio do Espírito Santo de Deus, que foi Davi, franzininho, pequenininho, fracotinho, mas tinha Deus com ele. Falou, não, peraí, quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? E ele fala, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, e a gente conhece a história. Então, irmãos, se nós continuarmos levando no meio da multidão, de qualquer jeito, cada vez que vier uma dificuldade nós vamos nos encolhendo e nós vamos ficando com medo. A gente olha aí para fora a situação, são ameaças, são situações difíceis, o país está caminhando à bancarrota, o mundo está tentando se unir para destruir o povo de Deus, e perseguindo, e fechando igreja, e fechando portas e tudo, e nós vamos encolhendo, e nós vamos ficando com medo. Não é para isso que nós somos chamados, pelo contrário, para falar de Cristo, fazer como Pedro chegou lá diante daquelas pessoas, que era o momento que ele estava sendo julgado, e num julgamento a gente quer atenuar, né? A área do direito, o Rodrigo pode nos falar, o advogado, ele quer atenuar, não, mas a pessoa que estava ali, ela estava de frente, estava de costas, tudo, ele fica procurando situações para atenuar, e nesse sentido, Pedro não atenuou, Pedro falou, não, eu fiz isso, falei isso, e mais isso ainda, se vocês querem saber. Não teve nenhum receio. E é nesse sentido que nós precisamos, a cada dia mais, nos enchermos do Espírito Santo de Deus, para nós estarmos realmente fortalecidos, para que nós possamos ter a coragem de enfrentar as coisas que estão vindo aí, né? O mundo. Muito bem, até aqui nós estamos falando do seguirmos a Jesus e as suas implicações. A partir de agora nós vamos ver outro ponto também que fala de nós fazermos discípulos para Jesus. A ordem de Jesus é ide, vai. Nós até tivemos um projetinho bacana, né? O projeto ide, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Nós vamos ensinar discípulos de todas as nações. Fazer o quê? Fazer a mesma coisa, obedecer e ensinar e fazer discípulos de todas as nações, fazer o mesmo, é nesse sentido, né? Então vejamos agora a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, fazer discípulos para o César, não, fazer discípulo para Jesus, tá bom? Então é assim que nós precisamos ver, o texto está ali, está exposto ali, né? Versículo 18 a 20, Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo,
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui, irmãos, para a gente entender o contexto, Jesus já havia sido crucificado, morto, sepultado. Judas Iscariote já havia suicidado. Estavam apenas os 11 apóstolos de Jesus. Eles já haviam sido treinados com o evangelho vivo. Jesus caminhou com eles. Nesse sentido, a gente vê o discipulado, Jesus ensinando enquanto eles eram discípulos. E aí então eles se tornam os apóstolos, aqueles que ficaram para continuar a expansão do reino de Deus. E Jesus então, antes dele deixar, ele aparece para os 11, e aí ele chega ali e diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, não há mais nada, nem ninguém acima. Eu estou aqui e toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19, a grande comissão, a ordem de Jesus, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, se ainda estiver difícil nós acharmos que está complicado, nós temos o Senhor conosco até a consumação dos séculos. Ele vai nos ajudando, vai nos instruindo. E o que nós precisamos fazer? Obedecer. Nesse sentido é que nós precisamos levar esse assunto a sério, da obediência, de fazer discípulos para Jesus, de realmente colocar o pé no mar. E aí então nós vamos vendo que o próprio Jesus vai se encarregando de trazer aqueles que ele já tem chamado para si, daqueles que ele já tem eleito antes da fundação do mundo. Não é responsabilidade nossa converter pessoas, mas é uma grande responsabilidade nossa pregar o evangelho. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E depois a gente vê lá nos outros evangelhos também, falando de pregar o evangelho, mas é nesse sentido de fazer discípulos, de levar para as pessoas aquilo que outras pessoas já fizeram por nós. Agora imagine, irmãos, por exemplo, se eu for me preocupar em procurar apenas aquelas pessoas que são mais fáceis, aquelas que eu sei que não vai me dar trabalho, aquelas que são mais tranquilas, se Jesus Cristo fizesse isso conosco, eu vou salvar aqueles que não me dão trabalho. E nós gostamos de encontrar, por exemplo, Deus mandar para a nossa igreja pessoas que já tenham pelo menos a gente podia até fazer um currículo, né? Manda o currículo para a gente ver quanto tempo você tem de experiência de crente, a ver se realmente, ver quantas alterações você deu lá na outra igreja, porque senão aqui não dá para entrar, porque aqui só pode entrar quem realmente está tranquilo. Não é assim. Se Jesus fizesse isso conosco, será que algum de nós estaria aqui hoje? Não é? Então, nesse ponto, nós precisamos entender que Jesus nos deu a grande comissão, mas ele não falou, por exemplo, César, 2020 você prega, prega, aí 2021 dá uma descansada, dá uma relaxada, né? Também é demais, todo ano, né? Aí 2022, conforme for, se não tiver pandemia, aí você... Não, ide pregar o evangelho. Quando? Hoje? É hoje. Não, e amanhã? Bom, ide pregar o evangelho. Não, mas aí depois, ide pregar o evangelho. Então, não é um tempo. Como eu disse, irmãos, a grande comissão, o discipulado, não é uma coisa que é uma teoria, um conhecimento, não, é um estilo de vida, é eu viver o evangelho, é eu viver pregando o evangelho com as minhas atitudes o tempo todo, é eu realmente ser o evangelho, né? Eu realmente andar pregando o evangelho com as minhas atitudes e ensinando outros a fazer a mesma coisa, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o conteúdo, irmãos, agora vamos falar do conteúdo. O que é que eu vou pregar? O que é que eu vou falar? Puxa, mas eu tenho que chegar lá e bolar uma estratégia? Não. Tem coisas que são até boas, né? Experiências, testemunhos pessoais são válidos para ressaltar, ratificar, despertar interesse, exemplificar doutrinas e princípios bíblicos, mas nunca, jamais poderá substituir a palavra de Deus. A Bíblia é insubstituível, irmãos, e é isso que nós precisamos levar para as pessoas. É isso que está faltando para muita gente que ainda está na igreja, mas parece que não está. Por quê? Não conhece o Deus que serve, não conhece, não se relaciona, não procura ouvir.
não procura entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é rica, ela é viva, né? Quem é que escreveu? Inspirado por quem? Nós conhecemos bem esse texto, 2 Timóteo 3,16. Abram comigo, por gentileza, 2 Timóteo 3,16. E a gente vê então a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? A gente vai ensinar. Para a repreensão, você vai falar que é importante abandonar o pecado. Para a correção, tem muitas coisas que precisam, com o tempo, vai se organizando. Para a educação na justiça, né? A gente estava conversando aqui agora há pouco com o irmão Rafael, e ele falando, né, algumas coisas a gente precisa organizar, ajudar nossos filhinhos. E é verdade. E a palavra de Deus está falando que ela é apta para a educação na justiça, para orientação, para ensinar. A palavra de Deus. Nós pegamos o livro de Provérbios, ele é muito rico para ensinar com as nossas famílias. Então, irmãos, o que nós vamos pregar, ensinar para essas pessoas é a palavra de Deus. Tudo isso que eu estou colocando aqui são coisas importantes, é verdade, né? Experiências, testemunhos pessoais, tudo isso, né? Mas ele não pode, em hipótese alguma, substituir a palavra de Deus. Nós não podemos reunir aqui e ficar, ó, vem um aqui e fala o seu testemunho, aí vem outro ali e fala o seu testemunho, aí vem outro aqui e fala, agora vamos orar e vamos embora. Sai todo mundo pior do que chegou. O que é que realmente nos confronta? O que é que realmente é vivo e eficaz, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, de separar realmente as nossas emoções e trazer para nós aquilo que nós realmente precisamos ser? É a palavra de Deus. É ela que realmente precisa ser ensinada, é ela que precisa ser pregada. Aqui nós vamos ver exemplos bíblicos de pessoas que foram discipuladas. Primeiro delas, o exemplo de Cornélio. Esse exemplo eu achei fantástico, né? Cornélio, capítulo 10, versículo 22, o texto está aí também. Ele era uma pessoa que aparentemente nem precisava de salvação, de tão bom que ele era. E às vezes tem pessoas que estão aí no mundo, até elas serem confrontadas, elas estão achando que nem precisam de salvação, mas precisa de quê? Não, mas eu não tenho nada não, eu não tenho pecado não, está tudo certo comigo, mas será? Atos capítulo 10, 22, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Aqui está falando de Pedro, né? Pedro estava lá na casa de Simão, e aí então Cornélio fica sabendo que Pedro está lá, e ele, por mais que ele se esforçava, ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa, e às vezes a gente vê pessoas assim. Eu trabalhei eu tive um colega que foi para a reserva, né? E ele era uma pessoa assim que eu ia acordar ele no trabalho para assumir o horário da torre, 6 horas. Aí eu não sabia que ele era tão sistemático, eu fui chamar ele, tinha me falado, amanhã 3 para as 6 você me chama. Eu fiquei 3 para as 6, imaginar isso, né? 5 para as 6, eu falei, vou chamar logo o cabo antes que ele, né, passe do horário. Cheguei lá, ele pegou, olhou no relógio, falou, cara, eu falei para você 3 para as 6, é 5 para as 6, você já está me chamando aqui. Sistemática ao extremo. As pessoas que convivem com ele tem, né, as suas razões, seus motivos, e a gente vê que ele era uma pessoa que estava preso nessa questão de ser sistemático, né? Então, nós não precisamos ser exatamente perfeito, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de salvação. Pagar as contas certinho é importante? Sim, é bom, faz parte, é assim que nós vivemos, dando bom testemunho. Não falar palavrão é bom? Sim, é muito bom, importante, o cristão não deve falar palavras torpes. Mas só isso é o suficiente? Agora já vou para o céu? Não. Eu preciso fazer algumas coisas, né? Eu preciso de salvação. Abram comigo Atos 10, capítulo 30 ao 33. Que diz assim, respondeu-lhe Cornélio, fez hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém de Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro.
acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te. Falando isso já para Pedro, né? Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. O que é isso aqui? Conversão está acontecendo, mas não é, olha como que os irmãos fazem e vai fazendo igual. Não, olha, vamos caminhar junto, eu vou te mostrando como que é, o que você precisa fazer, tudo que o Senhor está me falando, a palavra de Deus falando. E aí então vamos lá para 11, 13, o mesmo livro aí, capítulo 11, versos 13 até o 14, vamos ver o que aconteceu. Capítulo 11, 13 ao 14. Ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. A gente está vendo aqui, irmãos, alguém que era tranquilinho, fazia tudo certinho, parece que estava indo para o céuzinho, erradinho, né? Estava indo, tudo parecia que ia bem, mas ele precisava de Cristo, precisava de salvação, e é isso que nós precisamos entender. Muitas pessoas, às vezes a gente olha e fala, mas nem precisa falar de Cristo para essa pessoa, de tão honesta, tão correta que ela é. Precisa de salvação, precisa, ele é tão pecador quanto qualquer outra pessoa que está andando no lugar mais difícil que a gente possa imaginar. Não existe diferença de coração. Jeremias fala do coração, né? Outro aqui importante também, que até depois pensando nisso, eu fiquei me colocando no coração, me colocando no lugar de alguns irmãos, fiquei pensando, puxa vida, né? O Senhor realmente, Ele nos leva a situações, mas Ele também dá condição para a gente cumprir cada missão. O discipulado de Paulo. Atos capítulo 9 registra a conversão e o início do discipulado de Paulo. Ele era um homem que respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Imagina o que é você hoje. Você tem muita graça mesmo, né? O Senhor chegar aqui e falar assim: Emanuel, você vai deixar papai Evandro, irmã Jaqueline, e você vai lá pregar o evangelho lá no meio do Boko Haram. Você loirinho no meio dos moreninhos lá. Será que você vai destacar? Mas nisso tudo, o Senhor vai dar condição. O Senhor não vai enviar de qualquer jeito. O Senhor vai dar toda a estrutura, todo o amparo. E se nós formos obedientes, na obediência nós estamos seguros. E o Senhor sabe até todas as coisas da nossa vida que nós não sabemos. O Senhor nos conhece de fato e de verdade. Nós nos conhecemos em parte. É assim? Então vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 1. A gente já vai ver. Primeiro ponto aí, né? Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas lá para ir aprisionar, para ir perseguir, para ir torturar o povo de Deus. E aqui nós vemos então Deus alcançando o coração de Paulo, quando ainda era Saulo, usando os seus discípulos. Muitas vezes somos enviados a pessoas difíceis, mas creia, irmãos, o Espírito Santo te guiará no que tiver que fazer e falar. Tudo, se Deus realmente te enviou, você pode ter certeza que Deus vai dar toda a condição. Em Damasco, o Senhor tinha um discípulo. Atos capítulo 9, versos 10 e 11. Está aí o texto, se os irmãos quiserem acompanhar. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Irmãos, imagine o coração de Ananias nessa hora. Meu Deus, eu ia agora lá para a China pregar o evangelho, Senhor. Eu ia agora lá para a África, porque os lugares que está tendo perseguições, Senhor. Mas o Senhor é aquele que chama e é aquele que capacita, é aquele que dá toda a condição. No diálogo com Ananias, vimos que Deus conta com pessoas comuns, limitadas, mas obedientes ao chamado para fazer discípulos. Irmãos, nós precisamos de realmente nos apegar a isso.
trazer isso para o nosso coração. O Senhor chama pessoas simples, comuns, limitadas, com dificuldade de fala errado, mas fala a verdade. Isso é importante. Olha o contexto aí do que aconteceu, do versos 13 ao 19. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Até aqui, né, Ananias deve ter pensado: eu acho que dessa vez o Senhor saiu um pouquinho, né? Mas vamos seguir aí o contexto, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, obediência, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então imagina que Ananias, certo, quando ele viu Saulo, ele já falou: Saulo, irmão, 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 irmão. Talvez até ecoou, né? Porque era uma ameaça muito grande. E às vezes, irmãos, Deus nos envia para lugares difíceis com propósito. E Deus nos coloca em lugares difíceis. Tem irmãos que já estão experimentando estar no meio de lugares onde tem pessoas difíceis, mas estão fazendo a diferença, porque Deus sustenta, Deus dá condições, Deus capacita. É interessante que esse texto aqui me fez lembrar, você está falando de Deus levando pessoas comuns, né, para fazer o seu serviço, e capacita, Ele dá graça para isso. Amém. Eu estava lendo umas mensagens nesses dias de igrejas que tornaram-se exigentes quanto a homens que elas estão colocando na sua liderança. Tipo assim, já não é mais possível ter um pastor, um presbítero, né, que seja leigo, né, tem que ter no mínimo curso de teologia, alguma coisa desse tipo, para poder servir. Mas o que está acontecendo? A resposta a respeito dessa exigência está sendo a seguinte: não que o preparo de conhecimento bíblico, teológico, seja desnecessário, precisa, né? Mas só isso é insuficiente, porque pessoas estão assumindo púlpitos só com teoria, mas não tem prática, só com conhecimento teórico, intelectual, mas não tem vida piedosa, não são exemplos de moralidade, de obediência aos princípios de Deus, né? Então, as pessoas, algumas igrejas estão exigindo mais assim a parte técnica, né, a parte teórica da coisa, do que a parte vivida, experiencial de jovens, né, de líder. Então é mais ou menos isso que a gente está vendo. Deus não foi chamado, talvez Ananias pudesse ter algum conhecimento sim sobre Cristo, sim, já é discípulo, mas nós não sabemos se ele era um bom preparo para o nosso sentido, né? E aliás, a maioria dos apóstolos, discípulos que se tornaram eram totalmente alguns semi-analfabetos, mas hoje mesmo com pouca instrução, né, acadêmica. Interessante isso. Verdade, muito bom, Nilton. Não que o estudo, né, a teologia, o conhecimento vai atrapalhar, não é nada disso. É não apoiar nesse conhecimento, fazer disso nosso pilar e apoiar nele, não. É apoiar realmente em Cristo e fazer discípulo de Cristo, a cada dia mais entendendo que Ele é que deve ocupar a primazia. Muito bem, irmãos, caminhando já para a nossa conclusão, né? E dentre muitas coisas, né, discipular gera crescimento e vigor. E há N coisas que a gente não pode fazer sozinho, né? Mas dentre elas existem essas duas coisas que a gente não pode fazer sozinho. Uma delas é casar, né? Não tem como casar sozinho. E a outra é ser cristão. É impossível crescer e até permanecer na fé sozinho, pois é indispensável que os discípulos de Cristo estejam vivendo em comunhão. O discipulado traz essa comunhão entre o discípulo e o discipulador, gerando vigor e crescimento espiritual a ambos. Nunca é unilateral, irmãos. Sempre, sempre, sempre há crescimento dos dois lados. Ah, mas eu já tenho aí
40 anos de caminhada, aí o irmão está chegando agora, ele não tem nada para me ensinar. Puxa vida, como não? Muitas coisas a gente aprende. Basta aquilo que eu estava dizendo, a gente começar a caminhar junto, e a gente mudar esse conceito de que eu tenho que ficar lá estudando a Bíblia, né? Certa vez eu estava andando com o irmão Paulo Bornelli, né? E eu sempre lembro desse exemplo, e a gente estava andando, né? Aí eu falei para ele, né? Falei, Paulo, ontem a gente estava ouvindo umas modas de viola na tua casa lá, né? E achei bacana, achei legal aquilo lá e tal, né? Eu falei assim, mas às vezes a gente não corre o risco, né? De ficar muito. Eu falei assim, não, irmão. É tudo questão de equilíbrio. O nosso coração precisa ter equilíbrio. Quem é que consegue ficar 24 horas por dia com a Bíblia? Bíblia, 24 horas. Me fala um. O dia que você me falar de um, aí eu lá abandono a minha, porque eu não consigo. Né? Eu gosto de ouvir umas modinhas de viola, né? Os filhos reúnem ali, foi gostoso, né? Agora, eu não posso ficar só com a moda de viola. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Então, é assim, irmãos, andando junto. Nós vamos sentar lá em casa e nós vamos ficar lá na frente do Cezão, o Cezão com a Bíblia aqui, ó. Não, vamos conferir aqui, vamos ver o que é isso. O irmão fala assim, então, ontem meu filho estava com febre, vamos ver onde tem febre aqui na Bíblia. Tá? Não é, nós vamos achar febre, né? Vamos achar a irmã. Então, febre nós vamos achar, mas febre não, né? Então é nesse sentido que eu digo, irmãos, tudo nós precisamos fazer com ordem e decência, com equilíbrio, entendendo que é tudo para a glória do Senhor. Agora, nesse sentido, eu não posso usar da liberdade para fazer libertinagem. Tudo tem um limite. Né? Os irmãos sabem muito bem disso. Então, irmãos, a essência do discipulado é tornar os discípulos mais parecidos possível com o Mestre, não conosco. E para aqueles que estão perdidos, no engano, e mortos nos delitos e pecados, muitos aí fora, né? Apresentarmos Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o verdadeiro sentido do discipulado. E dentro da igreja? Como que eu vou fazer? Dentro da igreja, os irmãos já conhecem, né, tal. O apóstolo Paulo nos ensina a praticar o amor verdadeiro para com nossos irmãos, a ponto de desejar ver Cristo formado neles. Gálatas 4,19. Meus filhos, olha o carinho de Paulo, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, imagina que dor é essa, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, que esse seja de fato e de verdade o nosso desejo daqui para frente, que nós possamos desejar ver Cristo formado em cada um dos irmãos, cada um. Tem aquele irmão, mas ele é tão difícil, rapaz, se possível, passa de mim esse irmão, mas contudo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Irmão, vamos aprender a nos lixar. As arestas, elas existem porque não tem atrito. Mas se começar a atritar, dá um pouco, lisinho. É assim que funciona. Se eu ficar aqui longe e meu irmão lá longe, as arestas elas vão aumentando. Agora, se eu começar a me lixar com ele, aprender com as dificuldades dele, ele aprender com as minhas, porque nós temos um péssimo hábito de achar que a dificuldade só está lá. Não, eu vou ter que aprender com a dificuldade dele. E ele vai aprender com as bondades minhas, certo, né? Não, as maiores talvez sejam minhas. Talvez o irmão nem queira estar comigo, mas é importante que eu dê o passo, que eu aprenda a amar esse irmão, independente das suas dificuldades. E é assim que nós vamos crescer. Aprendemos com o irmão Paulo, né? E aqui uma última frase, irmãos. Discipulado é cada membro da família celeste investindo tempo, amor, perdão e compreensão para gerar novos membros para essa família, cada discípulo de Cristo gerando os novos discípulos. Então, irmãos, que essa mensagem possa realmente tirar o nosso sono, possa realmente nos trazer de volta para os trilhos, possa nos fazer sair da multidão, levantar a nossa mão, que possamos ter o nosso coração novamente aquecidos pela fé em Cristo Jesus, orarmos, Senhor, aumenta a nossa fé em Cristo, e que assim todos nós possamos ter amor, amor genuíno, amor verdadeiro, amor sem hipocrisia, uns pelos outros, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Pai, pela Tua tão grande misericórdia conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, Pai, tão grande amor a ponto de morrer na cruz do Calvário por nós. E muitas vezes, Pai, nós, para não sermos ridicularizados, nós negamos o Senhor.
Pai, mas assim como Pedro negou e o Senhor o amou e o Senhor continua amando, que o Senhor continue usando de misericórdia conosco, mas que o Senhor não nos mantenha assim, Pai. Graças a Deus pelo Teu confronto com a multidão, que não nos deixa permanecer na multidão. Pai, muito obrigado porque o Senhor não nos deixa permanecer nas trevas, o Senhor levanta o tapete, Pai. É o Senhor quem verdadeiramente acende a luz quando nós estamos nas trevas e nos mostra claramente, Pai. Isso é pela Tua graça, bondade e misericórdia. Pai, quando o Senhor tem um verdadeiro propósito com a vida dos Teus filhos, Pai, o Senhor não permite que eles andem pelo pecado, pelo contrário. Nós não sabemos pecar, Pai, e graças ao Senhor por isso. Quando nós pecamos, Pai, nós muitas vezes nos expomos e cada vez fica pior. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos bons e fiéis, obedientes à Tua palavra. Que essa Tua mensagem verdadeiramente encontre lugar em nossos corações e que nós possamos praticá-la, Pai. Isso tudo para a glória do Teu santo nome e para o nosso bem, Pai. Assim oramos, agradecidos por este momento precioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos na paz do Senhor até logo mais à noite, se Deus permitir.